Fala galera, beleza? Antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer profundamente o apoio que tivemos da equipe do canal Futura. Nosso vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial foi divulgado em sua página oficial. Isso, sem dúvida, é muito gratificante. Quero aproveitar e convidar vocês para acompanharem uma websérie chamada Enem no Futura. Uma série que fala sobre vários temas que envolvem o Enem e é muito bacana para quem vai fazer a prova esse ano. O link vai estar aqui na descrição, vale muito a pena conferir. Sem mais papo furado, bora pro vídeo. Em setembro de 1939, a poderosa Alemanha nazista invadiu a Polônia, dando início a uma guerra que causaria a morte de mais de 60 milhões de pessoas. No começo da guerra, assim como os Estados Unidos, o Brasil tinha adotado uma posição de neutralidade. Durante 1937 a 1945, o governo brasileiro vivia a instalação do regime ditatorial, comandado por Getúlio Vargas. A situação do Brasil durante um grande período da guerra era indefinida. Ao mesmo tempo que contraía empréstimos com os Estados Unidos, comandava um governo próximo aos ditames experimentados pelo totalitarismo nazifascista. Desse modo, o governo americano estava preocupado com a possibilidade de o Brasil apoiar as forças nazistas, cedendo pontos estratégicos que garantiriam a vitória do eixo no continente africano. Os Estados Unidos não eram uma nação militarmente poderosa como é hoje. Então, o governo americano não tentava impor uma ordem sobre outro país como faz hoje em dia. A preocupação norte-americana proporcionou a Getúlio Vargas um empréstimo de 20 milhões de dólares para a construção da usina de Volta Redonda. Após os americanos entrarem na Segunda Guerra Mundial, eles pressionaram politicamente para que o Brasil também entrasse na guerra, ao lado dos aliados. No dia 22 de março de 1941, o navio Taubaté foi abatido por aviões alemães. Meses depois, ocorreram outros ataques contra embarcações brasileiras, que causaram a morte de mais de 600 brasileiros. Alguns estudiosos acreditam que os ataques aos navios brasileiros foi obra dos americanos, fazendo com que o governo brasileiro acreditasse que fossem os nazistas. Em agosto de 1942, o Brasil declarou guerra às forças do eixo. Em 1943 foi organizada a Força Expedicionária Brasileira, com o dever de fazer justiça aos que foram mortos covardemente no Nordeste brasileiro. Em meados de setembro de 1944, foram enviados à Itália 25.334 soldados, mais o apoio da Força Aérea Brasileira. A FEB era composta por 3 regimentos de infantaria, 1 regimento de artilharia transportada por caminhões, 9 companhias de fuzileiros, 1 batalhão de engenharia militar e outro de saúde, mais o apoio da cavalaria. Foram cerca de 400 homens da Força Aérea Brasileira para apoiar no combate terrestre, e apenas 42 pilotos para missões aéreas. A FEB se uniu ao 4º Corpo do 5º Exército Americano sob o comando do general Mark Clark, na Itália. Inicialmente, a missão dos brasileiros era essencialmente tática. A ação dos pracinhas não foi fácil como muitos acham que foi. O treinamento recebido no Brasil e nos Estados Unidos não era próximo à realidade da guerra que encontraram.
Os soldados não estavam habituados ao clima frio dos montes Apeninos que atravessavam a Itália, e nem lutaram em território montanhoso. Só na Batalha de Monte Castelo morreram mais de 390 soldados brasileiros. Durante o rigoroso inverno de 1944 e 1945, a FEB enfrentou um rigoroso inverno, com temperaturas de até 20 graus negativos, fora a sensação térmica, muita neve, umidade e grandes ataques de caráter exploratório por parte do inimigo. Todos esses fatores causaram mais de 3 meses de campanhas sem pausas para recuperação. Algumas tentativas de tomar Monte Castelo estavam falhando e causando a morte de muitos soldados, tanto americanos quanto brasileiros. Então, em meados de março de 1945, como havia sugerido um comandante da FEB, se deu a Operação Encore. A Operação Encore foi um avanço conjunto com a recém-chegada 10ª Divisão da Montanha estadunidense. Assim, várias cidades foram tomadas quase que ao mesmo tempo. Enquanto os brasileiros tomavam Monte Castelo e Castelnuovo, os americanos tomavam Belvedere e Della Torácia. Com várias regiões estratégicas tomadas pela FEB, os aliados conseguiram realizar a ofensiva final. Na primeira semana de abril, iniciou-se a fase final da ofensiva da primavera, com o intuito de romper de vez as defesas nazistas e retomar o avanço rumo à Europa Ocidental. A ofensiva final tinha começado uma semana antes dos brasileiros chegarem ao local do conflito. Até então, o 8º Exército Britânico não estava dando conta da operação. No primeiro dia de ofensiva da FEB, os alemães cometeram um grande erro ao considerar o ataque da divisão brasileira Montese como sendo o principal alvo dos aliados naquele setor. Por conta disso, os alemães dispararam somente contra a FEB cerca de 1.800 tiros de artilharia. 64% do total dos 2.800 tiros disparados contra 4 divisões aliadas naquele setor da frente italiana. A tentativa alemã de ficar em Montese fracassou e eles foram derrotados pela FEB e seus aliados. Ao final daquele mês, em Furnovo di Taro, em uma manobra perfeita, os efetivos da FEB obtiveram a rendição de 2 divisões. A 148ª Divisão da Infantaria Alemã, que tinha soldados experientes que vieram do fronte russo, comandados pelo general Otto Friedrich, e os efetivos remanescentes da Divisão Bersaglieri italiana, comandada pelo general Mario Carlone. Infelizmente, o Brasil perdeu na guerra mais de 900 bravos guerreiros, incluindo 5 pilotos da Força Aérea Brasileira. No fim da campanha, as tropas brasileiras haviam aprisionado 20.000 soldados inimigos, mais de 14.000 só em Furnovo di Taro, 80 canhões, 1.500 viaturas e 4.000 cavalos. O Brasil teve tanto reconhecimento que foi convidado para integrar a força de ocupação na Áustria, mas se recusou. Assim como a Alemanha, a Áustria foi dividida pelos aliados depois da Segunda Guerra Mundial. Com o fim da guerra, a Força Expedicionária Brasileira foi desfeita. Em 1960, as cinzas dos soldados brasileiros mortos na Itália foram deixadas no cemitério de Pistoia. Diziam que era mais fácil uma cobra fumar um charuto do que o Brasil entrar na guerra. Pois é, a cobra fumou. Os soldados da Força Expedicionária Brasileira fizeram jus à frase: verás que o filho teu não foge à luta, pois foram mais de 2.500 saídas ofensivas e apenas 4 saídas defensivas. Hoje, infelizmente, valorizamos e respeitamos demais os heróis das outras nações e esquecemos que o nosso país também tem heróis dignos de serem lembrados. Valeu, pessoal! Voltem no próximo vídeo.